Ilustres amigos do canal, tudo bem? As taxas do Tesouro IPCA caíram, ou melhor, despencaram nessa semana. Mas será que isso é um indício aí de melhoria? Chegou a hora então de comprar para marcação a mercado? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. As melhores taxas e os melhores preços dos títulos Tesouro IPCA. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação, marque aquela opção todas e receba todos os nossos vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Sem enrolação, vamos começar esse vídeo de hoje passando para você rapidamente aqui sobre o gráfico das taxas de fechamento disponíveis no Tesouro Direto. Se você não sabe, basta digitar tesourodireto.com.br, você desce a sua barra de rolagem até o final e aqui você vai escolher essa opção, Histórico de Preços e Taxas. Está dentro do menu Títulos, Histórico de Preços e Taxas. Você aqui vai verificar, são taxas de fechamento. A estatística que eu trago para vocês detalhadamente são as taxas de abertura. Então o que nós vemos para o IPCA 2026? Tivemos uma taxa atingindo seu valor máximo aqui de fechamento na última segunda-feira, dia 1º de novembro. E depois ela despencou, não caiu não, despencou. E agora vai voltando, subindo discretamente, vai subindo aqui. O que aconteceu para essas taxas desabarem? Primeira informação, nós tivemos a votação então da PEC dos precatórios, é a questão fiscal que vem dominando o noticiário. E tivemos a votação, ou seja, a aprovação em primeiro turno nessa segunda-feira então. E depois na terça já tinha os boatos então dessa aprovação. E aí o que nós verificamos então? Podemos verificar que essas taxas desabaram e agora aguarda-se a votação no segundo turno. Veja o que aconteceu também para o título aqui 2035. O cenário é muito semelhante, as taxas caindo muito fortemente. E também nos de 2045, vamos verificar. Veja que é praticamente o mesmo, uma vez que as taxas são idênticas. Aqui o que muda é o preço. Você já sabe, 2035 e 2045 têm as mesmas taxas, o que para mim é uma inconsistência, é algo errado do Tesouro Direto. Mas enfim, veja que aqui ó, os preços estão desabando, porque quando a taxa então, você verifica que a relação do preço e a taxa é uma relação inversamente proporcional. Se a taxa está caindo, os preços estão ó, subindo, ficando mais caro. Isso você já sabe aqui no nosso canal. E agora vamos para a nossa planilha de preços e taxas para que você entenda o que aconteceu. Só que antes, assista esse nosso vídeo. O Tesouro está com uma estratégia muito arriscada, o Tesouro Nacional, no leilão de títulos. Assista aqui para você entender que estratégia é essa e o que os grandes investidores, bancos, fundos de pensão e de previdência que estão fazendo. Há surpresas aí, eu te convido para assistir. Vamos lá então agora verificar primeiro o IPCA 2026. O que aconteceu em relação às taxas e os preços essa semana? Atendendo a uma sugestão aqui do internauta, eu estou tentando reduzir o volume de informações aqui na tela para que você não fique confuso. Se tiver bom assim para você, deixe aí nos comentários. Se você quer que volte, assim como nós tínhamos com essa informação aqui, toda disponível para você, eu trago ela também de volta. Vou deixar uma tarja preta aqui para concentrarmos apenas no que importa. Então vamos lá. O que nós tínhamos? A taxa de julho, taxa média de abertura foi 13,75. Em agosto aumentou, em setembro aumentou bastante, e aí nós tivemos em outubro um aumento de 42 pontos base. Ou seja, o que nós estamos verificando aqui? As taxas continuamente subindo mês após mês. Aqui você tem o gráfico que você pode acompanhar cada uma dessas taxas. Em azul é a taxa média mês a mês. Então veja, aqui por exemplo é agosto, 4,37. Depois nós tivemos aqui do lado setembro, 4,55, subiu mais. Depois nós tivemos novamente aqui, ó, outubro, 4,97. E 5,37 é a taxa média dessa primeira semana de novembro. Então você vê em azul as taxas médias e em vermelho, essa linha pontilhada é a linha de tendência, que continua indicando uma tendência de alta nas taxas então do Tesouro IPCA. Muito bem, a taxa média então de novembro está aqui, ó, 5,37. Mas nós tivemos aqui no fechamento uma taxa abaixo disso.
5,28. Ou seja, no mês de novembro, o que nós estamos verificando é uma variação muito grande das taxas. Por quê? No dia 1º de novembro foi 5,43, depois 5,55 e depois despencou. Então veja a diferença de taxas e a volatilidade que continuamos tendo a respeito desse título. Vamos lá. Dia 29/10 foi a melhor taxa de abertura da história do IPCA 2026. Está aqui, ó, 5,70. E fechamos então na última sexta-feira, 5,28 é a taxa de abertura que nós tivemos da última sexta-feira. O que significa isso? Significa, primeiramente, que nós estamos no melhor quartil de taxa. Se pegarmos todas as taxas do ano de 2021, taxas de abertura, e dividirmos em 4 grandes grupos, o último grupo, ou seja, o último quartil, as 25% melhores taxas estão aqui, entre 4,44 e 5,70. Então você verifica que ainda está no melhor quartil e próximo da melhor taxa. Significa que vai subir? Não, não temos condições de dizer, mas temos condições de falar para você que nós estamos num momento aí de transição, principalmente com o risco fiscal aumentando no Brasil. Se você quer entender um pouquinho mais a esse respeito, assista esse vídeo aqui e você vai compreender melhor. Expectativas de mercado. Lá nós falamos sobre tudo isso e trazemos um resumo do que pode estar acontecendo no Brasil e também no exterior. Bom, dito a respeito de taxa, você já entendeu. Agora vamos falar um pouco a respeito do preço. Como estão os preços? O melhor preço desse título também foi registrado na mesma data da melhor taxa. Então nós tivemos ele aqui, ó, o menor preço 2,840. E tivemos então o intervalo dos 25% melhores preços, ou seja, aqueles preços mais baratos, entre 2.840 e 2.920. Quanto que nós fechamos agora? Está aqui na sua tela, 2.903. Então, primeira informação, ainda está no melhor quartil, ou seja, nos preços mais baixos, sendo que 2.903 está aqui já mais próximo de entrar para a segunda faixa de preço. Então você veja, ainda estamos com faixa interessante e com preços interessantes. Pode mudar? Claro, diariamente essas informações são alteradas e semanalmente nós trazemos ela aqui para você. Tá aí, IPCA 2026. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí um super like e ajude aí o nosso canal. E se você realmente quer se manter bem informado, assista aqui essa playlist que gravamos agora, no dia de ontem. Leilão do Tesouro Nacional. O que os grandes bancos, fundos de pensão, fundos de previdência estão querendo comprar ou estão comprando. E qual é a estratégia mais do que arriscada do Tesouro Nacional em relação à oferta de títulos públicos. Assista aí que você vai entender e vai poder comparar em relação aos títulos do Tesouro Nacional. Indo para o segundo título principal, IPCA principal 2035. O que nós temos aqui então em relação a esse título? Muito bem, podemos verificar aqui, já vou direto para o gráfico para você entender. As taxas desse título também estão subindo. Então veja lá, taxa média de agosto 4,58. De setembro subiu para 4,75. Depois subiu aqui, ó, 5,17 no mês de outubro, um aumento considerável que fez a inclinação daqui, ó, da linha azul ficar ainda mais ascendente. E agora, na primeira semana de novembro, está em 5,37. Só que aqui algumas informações bem interessantes. A primeira delas, como você já sabe, se está aqui na linha verde, significa que está na faixa de melhor quartil. Então veja, em novembro, 5,37% foi a taxa. Só que veja que essa taxa, o que aconteceu? Na última, ou melhor, na penúltima sexta-feira, dia 29/10, alcançou a máxima. Foi 5,65. 5,65% foi a melhor taxa do ano de abertura do IPCA 2035. Depois, essas taxas, então, aqui, ó, caíram um pouco, mas na terça-feira voltou a subir forte. Foi para 5,58. Ou seja, o mercado ainda está aí um pouco de lado, no sentido de tentar definir melhor para que lado vai. Quando você começa a olhar essas taxas, você ainda verifica que elas estão no melhor quartil. Qual é o melhor quartil? Entre 4,65 e 5,65. Veja que a taxa de abertura do dia 5/11, a última sexta-feira, foi 5,29. Ou seja, ela está bem perto da melhor taxa do ano de abertura. Anotou aí? Estamos ainda no melhor quartil também para o 2035. E com relação aos preços, o menor preço, ou seja, o título mais barato, foi 1764,04. Está aqui, ó. Foi na penúltima sexta-feira, no dia 29/10.
1764,04. Foi o preço mais barato. Só que o que aconteceu? Esse preço vai variando e atualmente ele abriu em 1852 na última sexta-feira. Veja que ele já aumentou um pouco e está aí no intervalo dessa melhor faixa de preço. Está entre 1764 e 1958. Está aí no intervalo, ainda nas 25 melhores preços que nós podemos informar aqui para você. Então veja, IPCA de 26 não está na melhor taxa, mas está na melhor faixa de taxa e de preço. Assim como 2035. Vejam que as oportunidades estão sendo mantidas. E no final eu vou dar a minha opinião. IPCA 2045, o que tem acontecido com ele? O cenário é o mesmo em termos de taxa, então não preciso detalhar para você, porque o 2035 e o 2045 têm a mesma taxa, então não vou perder tempo aqui explicando essa informação. Vamos direto aqui falar do preço. Como você sabe, ele é um título que ele vence mais para frente, são 10 anos a mais do que o 2035, logo ele é um título mais barato. E da mesma forma, o que nós estamos reparando aqui, tivemos também aqui no alto, ó, o melhor preço foi 1.079,51. Quanto que deu esse 1.019,71? Na penúltima sexta-feira, na qual nós tivemos então a melhor taxa e o melhor preço também, ou seja, o preço mais barato. E agora, quanto ele está? A taxa, o preço de abertura da última sexta-feira, dia 5 de novembro, foi 1.108. Veja que ele também está no intervalo, que vai de 1.019,71 a 1.244,41. Só que nesse caso ainda está mais próximo do menor preço do que em sair do intervalo dos 25% melhores preços no ano de 2021. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí aquele super like e se você fica com alguma dúvida nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo, escreva a sua dúvida que nós vamos responder. É a nossa playlist Qual a Sua Dúvida? Aqui no alto respondemos diversas dúvidas com vários vídeos gravados. Assista que você vai entender um pouco melhor. Meus amigos, a situação parece estar indicando aqui uma estabilidade de taxa com uma leve queda nesta semana. O prazo ainda é muito curto para se fazer qualquer tipo de avaliação. Primeiro porque continua no radar a questão fiscal no Brasil. O que é a questão fiscal? É a preocupação do mercado financeiro em relação ao possível aumento das despesas, principalmente em relação à questão do PEC dos precatórios, auxílio então que nós podemos ter até o final do ano, a questão então do novo Bolsa Brasil, Auxílio Brasil, enfim, despesas estas que o mercado precisa se certificar que não vai ter mais previsão de aumento até o fim do ano. Essas questões têm que ser definidas até o início de dezembro. Enquanto isso, devemos ter o mercado aí um pouco de lado. Se essas despesas realmente não se confirmarem novos aumentos, a tendência é que as taxas caiam. Entretanto, se tivermos alguma novidade, alguma pegadinha, aí as taxas poderão aumentar ainda mais. Antes que você faça a pergunta, a taxa está boa? Você já viu aí, em termos estatísticos, como é que estão as taxas. E os preços? Você também olhou. Agora, a decisão é sua, porque não fazemos indicação de investimento. Trazemos somente informação, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que fique de olho e acompanhe aqui no nosso canal as informações do Tesouro Direto. Um abraço!